Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 17 de abril de 2020. Nós estamos aí indo para a nossa última aula desse módulo da disciplina Metodologia de Ensino. Então eu vou, de certa maneira, finalizar esse módulo falando sobre plano de ensino, plano de aula e aula propriamente dito. Ou seja, a gente correu as últimas aulas para ter uma ideia do que é o ambiente da escola, quais são as variáveis que participam desse ambiente, como elas se relacionam, e em poucas horas, em poucos minutos, em poucos dias nós vamos estar de frente aos alunos. Então, como é que nós vamos dar essa aula, afinal de contas? Tá? Então, essa é a ideia dessa conversa hoje. Tá? Então, finalmente chegamos na escola. Tá? Nesse ambiente, todas aquelas variáveis que nós estudamos antes estão presentes. A estrutura física da escola, tá? Pode ser que tenha ar-condicionado, pode ser que não tenha, pode ser que tenha janela, pode ser que não tenha, pode ser que tenha boa iluminação, pode ser que não tenha. Materiais, pode ter lousa, pode não ter. Eu já dei aula em várias salas de aula sem lousa, então a gente tinha que improvisar de outra maneira. As políticas da escola, escritas, e as políticas invisíveis que estão presentes no ambiente, a vizinhança da escola, o bairro, a comunidade, enfim, os alunos e nós, os professores. Tá? Então, independentemente da existência dessas variáveis, né, o professor, ao final, ele vai ter que dar aula dele. Ele vai ter que encarar essa realidade, ele vai ter que preparar a aula e vai ensinar os alunos com a expectativa que eles aprendam. Então, independente do que acontece ao redor, vai estar você e os seus alunos frente a frente e você com o objetivo de passar algum ensinamento para eles. Então, é isso que nós vamos estar tratando hoje. Como é que eu penso o ano, como é que eu penso as aulas e como eu executo a aula. Então, é isso que a gente vai querer trabalhar hoje. Tá? Então, baseado no que a gente já viu nessas últimas 5, 6 aulas, tá? Em geral, até coloquei aqui, em geral você está chegando, se você está chegando agora na escola, você acabou de ser contratado, enfim, você não conhece os alunos e sabe muito pouco daquelas outras variáveis que nós falamos. A política, a estrutura física, enfim, talvez você conheça alguma coisa de maneira superficial, mas finalmente você vai entender o que está acontecendo porque você vai estar lá agora. Até então você não sabia. Caso você já conheça a escola, lembre, existe uma diretriz, você vai ensinar o que está previsto num projeto pedagógico, já existe um currículo, a disciplina já está definida, já existe uma bibliografia, já existe uma ementa, já existem os objetivos da disciplina. Tá? Muito raramente você vai participar da elaboração do projeto pedagógico. Né? Normalmente isso vem pronto. Você vai ser contratado para ministrar aquela aula, ou ministrar as aulas daquela disciplina. Tá? Diante disso, o que você vai poder fazer é preparar o plano de ensino, que é um resumo, nós vamos estar falando sobre isso daqui a pouco, do que você vai apresentar o ano inteiro na disciplina. Você vai poder preparar os planos de aula, que é um detalhamento de aula por aula que você vai dar naquele período, e você vai poder dar a sua aula do jeito que você achar que melhor atende aquela sua clientela lá, aqueles seus alunos. Tá? E para você conseguir fazer isso, nós temos de relembrar algumas aulas lá atrás, em que basicamente você vai ter que verificar o que há no programa, o que há no programa anterior, ou o que o outro professor deu, vai ter que buscar literatura a respeito, vai ter que ler essa literatura, vai ter que estudar essa literatura, vai ter que resumir essa literatura, vai organizar todo esse conhecimento e a partir daí você está pronto para preparar a sua aula e dar a sua aula. Então, uma dica que eu dou, né? Se você está no primeiro ano da graduação e está vendo esse bate-papo aqui, não deixe de resumir tudo que você lê. Se você leu e não resumiu, perdeu. É como se fosse um esforço jogado no lixo. Então, todo texto que a gente lê, principalmente na área de humanas, é fundamental que você faça seu próprio resumo, porque quando você voltar naquele texto, você já parte de um resumo, mais ou menos sabendo do que se trata, e se você quiser reler, ótimo, mas se você não tiver um resumo, você vai reler começando do zero. Tá? Então, agora se você estiver no último ano, nessa disciplina específica, a partir das próximas aulas, nós vamos estar trabalhando basicamente o conteúdo da sociologia. Então é fundamental que aquele livro-texto que nós estamos utilizando, você leia ele e você faça os resumos,
porque ali tem muito material, muito mais rico do que o livro didático que é usado no ensino médio. Então não perca essa oportunidade. Bom, primeiro passo é o chamado plano de ensino. Tá? O que é o plano de ensino? O plano de ensino ele é um documento, vamos dizer assim, que ele resume as diretrizes da instituição com relação àquela disciplina específica. Tá? Então, você pegar um plano de ensino, ele deve ter umas 3 páginas no máximo. Ele traz uma espécie de um cabeçalho. Eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco um plano de aula, mas o plano de ensino ele é bem parecido. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês um plano de aula, o plano de ensino vamos dizer assim, a estrutura dele é a mesma, né? Então, basicamente, ele tem na parte de cima tem um cabeçalho, o nome da disciplina, quantas horas, quantas aulas por semana, se é anual, se é semestral. Como essa disciplina é para formar professores para o ensino médio, normalmente serão aulas anuais. Mas pode haver determinada, por exemplo, educação no campo, que pode trabalhar no contraturno, enfim. Então, pode ter algum regime especial, né? É basicamente um cabeçalho com informações gerais da disciplina, tá? Pouco abaixo vem a ementa. Então, eu comecei as 3, 4 próximas frases com grosso modo. Então, o que é ementa? Grosso modo, é um resumo do que vai ser tratado na disciplina naquele ano. Então, a ementa da disciplina Metodologia de Ensino em Ciências Sociais, de maneira resumida, preparar os alunos, apresentar técnicas e discutir a maneira como passar aos alunos durante o ano letivo. Tá? Então, isso é um resumo de 3 linhas no máximo. Tá? Diz pouco ainda. Tá? Próximo passo é o objetivo. Grosso modo, é o que se espera atingir com aquela disciplina na medida que ela vai ser apresentada aos alunos. Então, o objetivo da metodologia, entendo que é preparar professores de maneira adequada para encarar os alunos do ensino médio. Alguma coisa bem rude, vamos dizer assim. O conteúdo, grosso modo, são os temas que serão tratados na disciplina, que de alguma maneira estão pensados na ementa, de forma a cumprir os objetivos estabelecidos. Tá? Então, normalmente, eu gosto de trabalhar em módulos. Então, eu divido o ano letivo em N módulos, daqui a pouco vai ficar mais fácil eu vou mostrar um exemplo para vocês, um exemplo com 4 módulos, vamos dizer assim, e a partir daqueles módulos, tem o módulo 1 vai tratar desse assunto, o módulo 2 esse assunto, o módulo 3 esse assunto, o módulo 4 o conteúdo é esse. Então você tem, de maneira sumarizada, os conteúdos que você vai apresentar durante o ano inteiro. Tá? A próxima etapa no plano de ensino é a metodologia. Quando eu falar metodologia aqui, eu estou dizendo se vai ser aula expositiva, se vai ser seminários, se vai ser, sei lá, coloquei aqui jograis, né, só que a palavra me veio, ou uma sala invertida, ou alguma metodologia ativa, outra metodologia ativa qualquer, enfim, trabalho em equipe, educação baseada em projeto. Então, qual é o método que você vai fazer para que aquele conteúdo chegue aos alunos? Então, isso de maneira bem simples. Tá? A bibliografia pode ter uma bibliografia genérica, mas pode ter uma bibliografia básica, que em tese todos os alunos deveriam ler, e a bibliografia complementar, que é algo a mais para que os alunos possam, aqueles que tenham mais interesse, e além do que foi discutido em sala de aula. E os critérios de avaliação. Afinal de contas, como serão aprovados os alunos que participarem dessa disciplina? Vão ser provas, vão ser trabalhos, vai ser, enfim, seminários? Do que será composta a avaliação dos alunos? E o plano de ensino é importante porque é como se fosse, apesar de ser o professor que faz o plano de ensino, é algo que tem que ser compactuado com os alunos. Então, os alunos eles têm de conhecer o plano de ensino para que não haja dúvidas. Pessoal, a gente é combinado que ia ter tantas provas, ia haver um trabalho desse jeito. E é bom para o professor também não trazer surpresas para os alunos. Tá? Então, é um pacto. Apesar de ter sido feito pelo professor, ele é submetido para os alunos eles podem dar um ou outro palpite. Professor, tem muita prova, não dá para substituir um trabalho. Daí vocês podem até negociar o tipo de trabalho, alguma coisa que seja bom para todos. Tá? Então, é muito bom apresentar o plano de ensino para os alunos e obter a aprovação deles.
agora vamos entrar no plano de aula. Então, o que o plano de aula é? Nada mais que um pedaço do plano de ensino um pouco mais detalhado, porque vai ser de uma aula específica. Em tese tem que ter mais detalhes. Tá? O plano de ensino é geral, o ano inteiro, e o plano de aula é um pedacinho do que está previsto no plano de ensino, preparado para uma aula específica. Tá? Mas afinal, já coloquei essa pergunta aí. Para que servem esses documentos, plano de ensino e plano de aula? Estou vendo aqui que faltou um ponto de interrogação aqui. Bom, eu costumo falar que se você quiser fazer uma brincadeira de mau gosto com alguém, você fala assim, enquanto você for professor, você fala assim, olha, eu não vou poder vir amanhã, você pode dar aula no meu lugar? Está aqui o plano de aula. Então, o plano de aula, ele dá uma falsa segurança para o professor, que ele está pronto para dar aula, mas o plano de aula ainda não é a aula. A aula nós vamos falar daqui a pouco. Então, o plano de aula, ele é um guia ainda superficial para orientar o professor. Ele vai dizer o que vai ser ensinado naquela aula, de que maneira vai ser ensinado, mas fala muito pouco como a aula vai ser organizada, em quanto tempo vai ser gasto em cada um daqueles pequenos objetivos que vão ser discutidos na aula. Então, é o que eu falei, ela serve de verdade para, imagina só, apareceu um professor substituto, você teve que pedir uma licença do trabalho, enfim, apareceu um professor substituto. O diretor da escola, o coordenador, vai entregar o plano de aula. Olha, o professor que está afastado, ele preparou o plano de aula. Ele só vai ajudar, ele vai ajudar muito nesse período, porque o professor que está chegando, ele vai saber qual é a matéria que está sendo dada, qual é o livro que está sendo usado, e a partir daquilo, ele vai preparar a aula dele. Então, é basicamente um guia orientador. Mas se você entregar um plano de aula para alguém e falar assim, agora entra na sala e dá aula, não vai sair aula. Você tem que fazer alguma coisa a mais com o plano de aula. É isso que nós vamos estar falando daqui a pouco. Tá? Bom, ainda tentando entender melhor o plano de aula, se a gente fosse transformar o plano de aula numa equação matemática, plano de aula é igual plano de ensino mais calendário. Por quê? Porque o plano de ensino está tudo que vai ser dado no ano. E quando eu pego o calendário da instituição, quais vão ser os dias letivos, os feriados, eu tenho de distribuir esse conteúdo aqui, nas diversas datas que eu tenho. Então, para cada uma das datas que terá aula, eu terei que preparar um plano de aula específico para cada uma daquelas datas, tá? Com algumas possibilidades, tá? Você não precisa, vamos supor que determinado tema, você vai usar 2 ou 3 aulas para dar. Então, acho que o professor ele tem essa liberdade para pegar um plano de aula e transformar ele num plano de 3 aulas, porque a bibliografia é a mesma, a metodologia é a mesma, os objetivos são os mesmos, só que eles vão ser completados, eles vão ser atingidos ao final de 3 aulas. Então, você pode fazer isso desde que vale a pena você fazer uma pequena observação nesse plano de aula estendido. Isso vai ser no primeiro dia, isso vai ser no segundo dia, isso vai ser no terceiro dia. Alguma coisa assim. E outra coisa, você pode fazer de uma maneira diferente. Esse plano de aula ele é um instrumento burocrático. E eu particularmente, eu prefiro fazer diferente. Onde eu dou aula, eu sou obrigado a fazer o plano de ensino. Eu faço conforme aquele modelo que eu apresentei para vocês. Mas o meu plano de aula, eu não preparo uma folha daquela. Eu faço uma coisa que eu considero mais prática. Eu pego uma planilha eletrônica, normalmente o Excel ou Google Planilhas, e coloco as datas, o conteúdo que eu vou dar naquela aula, alguma dica para mim mesmo a respeito do que eu tenho de falar, o que é muito importante, algum exemplo, até a piada que eu tenho de contar, por exemplo, eu deixo lá para não me esquecer, a bibliografia que eu vou usar. Então, se você perguntar para mim, Giovanni, nessa aula, o que você vai estar dando aqui há 5 semanas, eu no começo do ano eu já tenho tudo esquematizadinho, então fica fácil para eu dar aula. Então, eu sei a sequência, eu sei o que eu tenho que estudar semana a semana, então eu prefiro uma planilha que fica mais fácil para mim. Uma consulta rápida, eu sei o que vai acontecer o ano inteiro. Bom, hoje os planos de aula, eles são de alguma maneira integrados com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Então eu vou trazer informações mínimas para você se dar bem com a BNCC. Tá? Primeiro passo é você entrar no site da BNCC. Então é basenacionalcomum.mec.gov.br. Você vai cair numa página dessa, você vai descer um pouquinho o cursor e vai ter esses 3 desenhos aqui. BNCC para navegação, BNCC em PDF e BNCC em planilha. BNCC em PDF é dessa grossura.
BNCC em navegação é legal que você pode fazer algumas perguntas aí, vai clicando em algumas coisas, vai chegando onde você quer. Mas o que eu uso mesmo aqui é o BNCC em planilha, porque você clica aqui, diz a série, no ensino fundamental já tem as disciplinas, no ensino médio está só, pelo menos por enquanto, Ciências Humanas e Sociais, vão estar separadas História, Geografia, Sociologia, Filosofia. Então você clica lá, aperta o botãozinho, ele já entrega para você uma planilha com os conhecimentos e as habilidades que os alunos têm que nós temos de assegurar que os alunos recebam ao final da nossa disciplina. Basicamente isso aqui, o sistema libera para você uma planilha no Excel, você clica na planilha, vai aparecer uma planilha assim, com 3 abinhas, uma chamada competências gerais, são 10 competências que a BNCC trabalha, depois as competências de ciências humanas e sociais e as habilidades de ciências humanas e sociais. Tá? Daqui a pouquinho vai ficar mais fácil de entender isso. Tá? Beleza. Além disso, quando você entrar lá nas disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, no ensino médio ele tem essa nomenclatura aqui. As 2 primeiras letras designam ensino médio, depois tem 2 números, e esses números eles indicam o ano do ensino médio em que aquele tema, aquela habilidade, aquele comportamento aquela competência, vai ser tratada. Então normalmente você vai encontrar um número assim, tipo assim, 1-3. Significa que aquele item vai ser tratado do 1º ao 3º ano. Se fosse só o primeiro, seria 1 ou 0,1. Se fosse do 2º e 3º, 2,3. Tá? Depois tem essas 3 letrinhas, CHS, Ciências Humanas e Sociais. Depois tem mais 3 números. O primeiro número aponta as competências das Ciências Humanas e Sociais. Que, eu vou voltar aqui, é essa abinha aqui do meio. Tá? Então, quando eu preparando a aula para o ensino médio, eu vou direto nessa aba aqui, porque são essas competências que eu tenho que trabalhar. Tá? Então, são 6 competências, então tem a competência 1 até a 6, tá? E essas 2 últimas letrinhas são as habilidades das ciências humanas e sociais, que em geral vai até 6 também, e uma das competências tem só 5 habilidades. É só clicar na planilha e descendo que vocês encontram lá. Bom, além disso, foi o que eu coloquei aqui, né? Para ajudar o professor, além da BNCC, bom, só uma crítica que eu vou fazer à BNCC aqui, eu enxergo 2 problemas da BNCC. O primeiro é que ela demorou muito para chegar. Apesar de haver muita crítica nela, eu entendo que ela chegou com 30 anos de atraso. Muito das competências que o pessoal apresenta hoje na BNCC são competências que a gente já precisaria estar desenvolvendo desde os anos 80 do século passado. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, de alguma maneira, ela ainda não está preparada para o professor da sua aula. O que está preparado para o professor da sua aula são os parâmetros curriculares. Tá? Então eu peguei aqui, não é assim que ele está, eu que preparei essa tabela aqui. Então esses são os parâmetros curriculares do governo estadual do Mato Grosso do Sul para a disciplina de Sociologia. Então peguei tudo o que eles tinham escrito e transformei nessa tabelinha. Essa tabelinha tem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e tem primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Olha que interessante, se você for professor de Sociologia do primeiro ano, tá? Aqui estão os conteúdos que você vai precisar apresentar no primeiro ano. E como ele já dá por bimestre, é o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto, em tese ele já está separado por tópicos. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo aqui, no segundo ano, no segundo bimestre, o tópico, o conteúdo é Teorias Sociais e Desigualdade Social no Brasil. Tá? Já no terceiro bimestre do terceiro ano, é Indústria Cultural, Juventude, Sociedade e Consumo. Então, você de posse do plano de ensino, dos parâmetros curriculares, que obrigatoriamente eles alimentaram o plano de ensino, o calendário, que já está aqui, fevereiro, março, abril, maio, junho, você já sabe quantas aulas vai ter nesse período, quantas aulas vai ter aqui, quantas aulas aqui, então você consegue dividir esse conteúdo no tempo. E aí você vai ter a aula número 1, a aula número 2, a aula número 3 e por aí vai. Tá? Então, com
com essa informação nos parâmetros curriculares, cada estado tem o seu, mais o calendário, você tem todo o ferramental para você preparar a sua aula. Tá? Então isso aqui é a ferramenta de trabalho do professor de Sociologia. Tá? Agora nós vamos ver um plano de aula, como preparar o plano de aula. Tá? Eu vou sair dessa tela aqui, é outro arquivo, eu não tenho aqui o PowerPoint nesse computador, então eu trabalho com PDF. Tá. Deixa eu ver se aparece. Legal. É isso aqui, ó. Então eu preparei um plano de aula, tá? É um esqueletão. Então, o que tem no plano de aula aqui? Primeiro, coloquei um cabeçalho, tá? O logotipo da instituição ou o brasão do estado, enfim, da escola que você dá aula. Aqui o nome da instituição de ensino, o nome do curso, no caso o ensino médio, mas poderia ser o curso técnico de eletrônica, mecânica, não sei. Os detalhes, adicional, cidade, enfim, bairro, endereço, qualquer coisa. Ainda no cabeçalho, plano de aula e o nome da disciplina, Sociologia. Professor, você vai colocar aqui o seu nome, o tema da aula, sei lá, democracia, desigualdade, cultura, enfim, a cidade, né? Tanto de 2000 e tanto. Eu coloquei esses quadrinhos aqui para nos ajudar a guiar o nosso plano de aula. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, ó, articulação com a BNCC. Então, eu preparei um primeiro quadro aqui, ó, com as competências das ciências humanas, sociais e aplicadas. Então, comentei com vocês que são 6 competências. Então, esses 6 nomes aqui não é o que está na BNCC. O que eu fiz para me organizar de maneira mais simples, né? Eu li com bastante cuidado cada uma das competências e transformei aquela frase de 2, 3, 4 linhas em um conjunto menor de palavras que me permita, só de bater o olho, saber do que se trata. Então, no meu caso, eu entendi que a competência número 1 está relacionada a pensamento científico, crítico e criativo. A competência 2 está relacionada a territorialidades, tá? Espaço geográfico, a questões relacionadas ao subúrbio, como a cidade está composta, enfim. A terceira competência está relacionada à esfera da produção, do consumo e do ambiente. A quarta competência relacionada à produção, capital e trabalho. A quinta competência, direitos humanos, e a sexta, cidadania. Então, você sabendo qual é o conteúdo da sua disciplina, você vai lá e marca um xizinho aqui. Eu entendo que no passar do ano nós temos de cobrir todas essas competências da nossa disciplina. E tem que ser previsto isso já em etapas anteriores lá do plano de ensino. É que na prática o plano de ensino ele é muito simplificado, é aqui que você tem que fazer o fechamento com a BNCC. E marcou aqui as competências, você vem aqui, então tem 6 colunas, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4, a coluna 5 e a coluna 6. Cada uma dessas colunas aqui são as colunas das 6 competências. E cada competência tem de 1 a 6, aqui eu acabei copiando errado aqui, então aqui é 101, 102, 103, 104, 105, 106, 205, 206 e por aí vai. É só no Ctrl+C, Ctrl+V que eu acabei esquecendo de corrigir. Então você vai marcar, aí você vai ter que ler com calma e ver qual habilidade que você está trabalhando em cada uma relacionada àquelas competências. E como não dava para escrever tudo muito aqui para não ficar muito poluído, depois que você marcou as habilidades que você vai estar trabalhando naquela classe, você digita aqui, detalha a habilidade que você vai trabalhar. Isso é muito importante para você não esqueça disso quando você for de verdade preparar a sua aula. Tá? Então você repete essa frase aqui quantas vezes for, quantas habilidades você estiver usando. Eu só deixei 3 aqui, mas da mesma maneira, no passar do ano você tem, eu não diria do passar do ano, eu diria no passar dos 3 anos do ensino médio, você tem de cobrir essas competências e essas habilidades. É para isso que a BNCC foi preparada. Tá? Aí continuando ainda o plano de aula, você descreve aqui na segunda página o objetivo geral, tá? De maneira bem simplificada, e objetivos específicos. Tá? Esses objetivos específicos
é aquele conteúdo, aquela competência, aquela habilidade, enfim, que de verdade o aluno tem que sair da aula com ela. Tá? A rigor, é isso a coisa mais importante que você precisa trabalhar na sua aula, eventualmente nas suas avaliações, porque é isso que espera da disciplina. Tá? E eu coloquei, coloca quantos for necessário aqui. Aí eu coloquei um quadrinho de metodologia de recursos instrucionais, só para colocar um xizinho. Vai ser uma aula expositiva, vai ser um seminário, uma aula dialogada, um debate do tipo brainstorming, um debate de atividade em grupo, um filme, outros. Se for outro, você detalha aqui só para saber o que é. Detalha mesmo, tipo, digita aqui para ficar bonitinho, que é um documento, você vai poder usar isso várias vezes. E ano a ano você vai só fazer pequenos ajustes, aí se você fizer a primeira vez bem feita. Recursos instrucionais. Lousa, data show, folhas impressas que distribui para os alunos, quadro negro ou quadro branco, cartões ou pôster ou outro recurso instrucional qualquer. E aqui as referências, né? a literatura que você vai usar, a bibliografia, os artigos, enfim, os vídeos, os filmes. Tá? Deixei esses dois exemplos aqui que eu peguei livros da sociologia do ensino médio mesmo. Aí, tá? Então esse é o plano de aula, tá bom? Eu vou voltar para o nosso outro slide aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui. Então, beleza. Esse era o plano de aula. Agora vamos à aula. Então, o plano de aula, lembra que eu falei para vocês que é um guia, você tem que saber quais são os objetivos, de que maneira você vai fazer aquele conteúdo chegar nos seus alunos, o que você vai estar fazendo naquela aula, etc. Agora não, agora você tem que organizar o seu tempo, os seus 50 minutos para dar aquele conteúdo daquela aula. Tá? Então, saio daqui e vou para outro arquivo. Não. Beleza. Cada aula ela tem uma fase, basicamente introdução, tá? Desenvolvimento, crítica e encerramento. Voltando aqui, introdução, desenvolvimento, crítica e encerramento. Nessa aula teórica aqui, eu estou tratando do seguinte tema aqui, uma aula exemplo, né? Tema trabalho para os autores clássicos da sociologia, Durkheim, Marx e Weber. Essa aula foi uma aluna nossa aí, que ela precisou dar, e era a primeira aula que ela estava dando, era como estágio, né? Na verdade como PIBID, eu acho. E, nossa, como ela prepararia a aula. Então, eu fui pensando em alguma coisa que facilitasse a vida dos alunos, tá? Então, sempre a introdução, você vai precisar dedicar um tempo. Eu coloquei aqui, ó, 5 minutos. Então, nesses 5 minutos, o professor tem que fazer um apanhado da disciplina, do que ele vai falar naquela aula. Então, eu coloquei alguma coisa aqui, por exemplo, só falar a primeira frase. A migração do campo para a cidade na Europa trouxe várias transformações, uma delas no trabalho. O que é trabalho? Qual a importância dele hoje? Blá, blá, blá. Então, isso é o que vai, de alguma maneira, trazer o interesse dos alunos para a sua aula. Essa introdução ela é muito importante. É isso que vai dizer se o aluno vai prestar atenção na sua aula ou não. Eu percebo, eu assisto muitas aulas de estágio, né? E dos alunos que faziam estágio, né? Quando eu dava essa disciplina. E eu percebia que, no começo, até porque é estagiário, todo mundo estava muito ligado, estava todo mundo prestando muita atenção. E aí, com o passar dos minutos, que os alunos eles vão perder um pouco a atenção. Mas eu percebi que quando você caprichava na introdução e prometia alguma coisa interessante, o nível de atenção deles permanecia maior. E aí, nessa aula exemplo, eu dividi meu desenvolvimento em 3 partes. Desenvolvimento parte 1, Durkheim. Vou falar sobre o conceito de trabalho nesse autor. Dediquei 10 minutos a isso. Desenvolvimento parte 2, Marx. Vou colocar aqui o que esse autor entende a respeito do trabalho.
Desenvolvimento parte 3. Weber, o que esse autor pensa a respeito do trabalho, 10 minutinhos também. E aí eu coloquei 10 minutos de crítica. O que é crítica? Nos últimos 30 minutos, a gente falou a teoria desse e desse. E nas ciências humanas, as teorias elas são incapazes de explicar tudo. Elas se contrapõem, elas entram em conflito umas com as outras. Então, se há conflito entre teorias, é um sintoma que não tem teoria que dá conta de tudo. Então, esse é o momento da gente promover a ideia de pensamento crítico e criticar o que foi falado antes. Quando eu falo crítica, é falar o que acertou, o que errou, o que não deu certo, o que não aconteceu na realidade, mostrar as imprecisões e os lados positivos da teoria apresentada. E ao final você faz um encerramento, normalmente sumariza a teoria dos autores e encerra a aula. Eu pintei em vermelho aqui, ó, coloquei aqui tentação, está arriscado. Qual é o certo? Porque essa é um tipo de pergunta que pode acontecer. Alguém levantar a mão e falar assim, professor, qual que está certo? Então, eu acho muito complicado nas ciências humanas a gente localizar o certo e o errado. Eu entendo isso como um juízo de valor muito perigoso no ambiente estudantil, escolar. Eu não sei, na verdade tenho certeza que não é isso que a sociedade espera da gente. Ela espera que a gente crie cidadãos com a consciência crítica, mas que eles saibam discernir o que é certo, o que é errado, o que acertou, o que errou. Então, só um ponto de atenção aí. Tá? Então, questões que eu deixo para reflexão. Como organizar o tempo de sala? Sugestões conforme tabela acima. Então, o que foi que eu fiz? Eu basicamente, 5, 10, 15, 25, 35, 45, 50, 50 minutos. É o tempo da aula. Tá? Qual é a vantagem de você ter uma noção boa de tempo? É porque na medida que a aula for estar acontecendo, na medida que a sala for estar reagindo, ela pode estar fazendo mais perguntas, menos perguntas, você sabendo aonde você tem que estar em cada momento da aula, você sabe se você está adiantado, se está atrasado, se está sobrando matéria, se está faltando matéria. E a partir disso, o professor tem condição de se reorganizar, né, de fazer uma reflexão rapidinho ali e tomar o rumo tomar a direção correta ali e até saber o que vai ter que ficar para a próxima aula ou que você vai ter que trazer novamente o tema na próxima aula porque talvez você não tenha explicado direito, alguma coisa assim. Porque lembra, você tem que atender aqueles objetivos. Então, se você não atender os objetivos, é isso que você precisa entregar para o seu aluno. Tá? E se esse tema fosse 2 aulas, ou seja, 100 minutos? Nossa, apertou agora, né? Sim, mas você pode voltar para aquele planejamento e falar, nossa, se agora eu preciso fazer 100 minutos, eu vou talvez aumentar um pouco o encerramento, aumentar o tempo de cada um dos autores, dar exemplos, tentar o envolvimento maior dos alunos para ver o que eles acham da teoria. Então você tendo um quadro desse, com o que você está tratando, o detalhamento do tempo, você sabe o que está sobrando, o que está faltando e onde você precisa acrescentar. Obviamente, cada um desses pedaços de desenvolvimento, eles podem levar um semestre para ser discutido, depende do nível de profundidade que você vai querer tratar. De qualquer maneira, você tendo controle do conhecimento e do tempo que você vai ter que aprender, você consegue, de posse, uma tabelinha bem simples dessa, bem simples como essa, organizar a sua aula aí sem pânico. Tá? Ainda como sugestão, você pode usar a lousa para te ajudar? Sim, a lousa já ajudou mais. Hoje eu acho que ela ajuda um pouco menos. No meu tempo, a lousa ela servia até para acalmar a classe. Se você colocasse muito conteúdo na lousa, você tirava um pouco de ruído. Hoje isso não funciona mais, porque basta um aluno com o celular, ele não precisa copiar a lousa, ele bate uma foto da lousa e está tudo ali. Então a lousa ela já pôde nos ajudar mais, só que hoje tem outras ferramentas que nos podem ajudar além da lousa. E você ainda pode usar a lousa de maneira com sabedoria. Então, para você usar bem a lousa ou as ferramentas, você tem que conhecer a classe. Tem que saber que tipo de aula que eles gostam. Se eles gostam de vídeo, vão trabalhar com vídeo. Se eles gostam de
data show, vão trabalhar com data show. Se eles gostam da lousa, se eles gostam só de conversa, então você tem que usar o método adequado ao aluno, à classe que você tem. Tá? Pode usar a lousa como uma lista de tópicos. Eu sugeri aqui, né, no caso da nossa disciplina, né, Sociologia, usar no máximo 10 minutos da aula da lousa. Porque se você perder 10 minutos na lousa lá, mais 5 minutos que os alunos vão ficar copiando, pera aí, professor, que ainda não acabei, não apaga não, essas coisas, já são 15 minutos de aula, eventualmente você vai perder talvez um tempo, caso a sua escola tenha chamada ainda, não sei, uma chamada eletrônica, que eu acho um caminho sem volta isso daí. Se você for usar a lousa aí para escrever e perder tempo, já são 15, 20 minutos de aula, então você só vai ter mais, sei lá, 30 e poucos minutos para passar todo esse material. Então, cuidado a maneira como você usa a lousa. Tá? O uso do data show, ele acelera, né? Eu acho que ele permite acelerar o conhecimento, enfim. Ele pode ser usado com sabedoria também. E se você optar por não usar o data show, ou porque demora muito, ou porque não tem, ou porque você não gosta, enfim, use a lousa para colocar os tópicos lá e desenvolva com os alunos o tema. E é muito bacana, sempre que você for preparar uma aula, você tem que, de certa maneira, estar próximo do livro didático, eles podem acompanhar fora da sala de aula, mas você tem que trazer alguma coisa além do livro didático. Tá? Vou voltar para nosso slide original lá. Então, beleza, preparamos a aula. Tá? Sugestões finais. Tá? Primeira coisa, não se esquecer, né, que aula de ensino médio não é a mesma coisa que uma aula na universidade. Não. O jeito de dar aula é diferente, a profundidade é diferente, os alunos são diferentes, tá? O ambiente é diferente. Então, se você gosta, se na universidade o professor ele pode, numa disciplina como a nossa, ficar sentado uns 40 minutos, só trocando ideia com os alunos, talvez no ensino médio isso certamente não vai funcionar. É uma sala mais ruidosa, etc. Então, não se esqueça, aula de ensino médio, aula de ensino médio, aula de ensino superior, aula de ensino superior. Segunda coisa, existe muita discussão dentro da própria sociologia do que a gente levar para dentro da sala de aula, o que estudar. Tá? Então, eu trouxe um sumáriozinho de algumas coisas que eu li a respeito disso. Então, primeira coisa, uma coisa é a sociologia como forma de saber e outra como disciplina. Então, como forma de saber, ela pode ser utilizada para entender fenômenos da medicina, fenômenos da política, é algo que está além dos livros, tá? É algo próximo da filosofia, enfim. E como disciplina, ela é mais centrada em conhecimentos específicos, objetivos que você tem que entregar. Então, temos de pensar um pouquinho que tipo de sociologia que nós vamos levar, se é como saber ou como disciplina. Segunda coisa, o que estudar? Nós podemos estudar as obras. Pode pegar o livro tal e vamos estudar essa obra e vamos gastar e dedicar umas 2, 3 semanas, ou 3 aulas, 2, 3 aulas, que é uma aula por semana, né, para tratar de uma obra, ou para tratar de uma era, os anos 80, os anos 2020, ou a modernidade, ou pós-guerra, várias, pode trabalhar com eras, né, e mostrar como é que era a sociedade daquele período. Nós podemos tratar de autores, vamos estudar o fulano, o beltrano, o ciclano, tá? Estudar documentos, tá? Livros, artigos, documentos históricos, enfim. Ou a gente pode tratar da realidade, pegar um problema real do dia a dia e utilizando a sociologia para explicar o que está acontecendo. E pensando a sociologia como disciplina, ela pode ser apresentada de 3 formas. Ou pura, tá? A pura é aquela que acontece dentro da academia. Nós vamos estudá-la de maneira profunda, vamos ver como ela nasceu, vamos ver os pais fundadores, os desdobramentos contemporâneos da disciplina. Então ela pouco se mistura com as outras disciplinas, então ela está no ninho dela. Então essa é uma maneira de você lidar a sociologia como disciplina. A segunda é de maneira aplicada. Vamos estudar, sei lá, taxa de divórcio, a taxa de emprego,
questões econômicas que causam impacto nas sociedades, a inflação, podemos estudar a inflação pelo olhar da sociologia. Tá? Ela pode ser uma ciência impura, quando ela está misturada a outras ciências, ou dentro de um guarda-chuva maior. A gente pode ter, dentro da história, a gente fala um pouco sobre sociologia, alguns gostam de diferenciar história social de sociologia. Eu tenho uma certa dificuldade para fazer essa diferenciação, mas a gente poderia estar usando a sociologia dentro da história, a gente pode estar usando a sociologia dentro da geografia, a chamada geografia humana, enfim, tem essas possibilidades. De tudo que eu já li, o que agora é minha opinião, deixo para vocês estudar essa questão aí, eu entendo que no ensino médio a sociologia é uma disciplina. Nós temos que entregar determinados conhecimentos para os alunos, que é isso que a BNCC espera. A gente tem que formar um determinado cidadão com determinadas competências, com determinadas habilidades. Tá? E dentre algumas habilidades, dentro dessas habilidades, dessas competências, a sociologia pode contribuir muito, dando condições para os alunos a pensarem a realidade de maneira com mais sabedoria, até de maneira até científica. Portanto, eu entendo que no ensino médio é mais interessante a gente estudar a realidade. Tá? Eu acho muito complicado a gente... Pessoal, desculpa o barulho aí, é que tem um alarme que fica aqui nesse quarto, ele tocou, depois eu vejo o que é. Ele sempre toca. Tá? Então, a gente tem que estudar essa realidade e, a partir da realidade, ir desenvolvendo no aluno a capacidade de enxergar o que está acontecendo. Tá? Eu entendo que no ensino médio, como disciplina, a sociologia é um instrumento de formação do cidadão. E, por fim, eu entendo que ela deva ser usada no ensino médio de maneira aplicada. Eu acho que se você for contar a historinha dos autores, como eu mostrei agora há pouco aí, muito provavelmente você vai dar sono nos alunos. Eu acho que é interessante, eu acho que os autores eles aparecem sim, mas como a cerejinha do bolo, ó, pessoal, tudo isso que nós trabalhamos aqui surgiu a partir da ideia desse fulano, desse doutorando, desse ciclano. É uma maneira que eu acho que fica melhor, baseado no tempo que eu passei no ensino médio assistindo aula de sociologia. Tá bom? Pessoal, basicamente, com isso a gente finaliza essa etapa aí, essa etapa inicial do nosso curso. Agora temos mais até o final do ano nós vamos estar trabalhando bastante com a ideia de conteúdo de diversos temas aí da sociologia que são aplicados no ensino médio, no nível que está bem acima do nível do livro didático. Então, com isso, vocês vão ter condição de levar exemplos para os alunos. Eu acho que enriquece mais o curso. Como eu estava falando para vocês, a ideia de focar na realidade, né? Eu acho que quanto mais exemplos a gente puder conseguir levar para eles, eu acho que a gente consegue enriquecer o curso. Tá? Beleza, então? Então, hoje a gente fica aí quase 45 minutos aí, e eu acho que, de posse desse material, eu acho que vocês podem pegar esse plano de aula e já combinar tão logo retorne às aulas, combinar com a sua professora lá do estágio, professor lá do estágio lá na escola de ensino médio, qual o tema que você vai estar dando as suas regências, né? E aí você já pode começar a pensar utilizando aquele plano de aula. Então, não se esqueça de usar os livros, textos que os próprios alunos têm, mas dica fundamental, leve uns 15 minutos a mais do que não está no livro. Tá? Aquilo é algo que é a mais para o aluno. E outra coisa fundamental que eu tinha pensado em colocar, acabei esquecendo, não se esqueça que a nossa disciplina, dentro desse universo de disciplina do ensino médio, tem uma porcentagem de alunos que gostam da nossa disciplina e outra porcentagem que não liga muito. Isso acontece com matemática, língua portuguesa, geografia e história. Então, não espere que todos gostem de sociologia. Tenham isso como um desafio para que você conheça melhor a classe, para entender o que a gente pode levar para a sala de aula, para que transforme a nossa disciplina interessante para o maior número de alunos. Novamente, né? Não espere 100% de aceitação da nossa disciplina. Ela vai dar sono para uns e vai abrir os olhos de outros.
pessoas adoram. Quem gosta da nossa disciplina gosta muito, quem não gosta, não gosta mesmo. O mesmo serve para matemática, o mesmo serve para geografia, enfim, qualquer disciplina. Com relação a esse plano de aula que eu apresentei para vocês, ele serve para qualquer disciplina. Se você fosse usar aquele plano de aula para uma aula de matemática, introdução, desenvolvimento, crítica, encerramento. Dentro do desenvolvimento, você ia colocar os exercícios que você ia dar para os alunos, a maneira como você iria dar para os alunos, se ia deixar eles fazerem, se não deixar, se você ia fazer na lousa, enfim. Então, aquele plano de aula que eu deixei com vocês é bem flexível, ele serve para um monte de coisas, tá bom? Qualquer dúvida, a gente se fala aí no nosso encontro semanal. Caso em 2 semanas ainda não esteja normalizado, nós vamos continuar com aquelas nossas videoaulas às segundas-feiras. Caso a gente já esteja presencialmente, a gente tira essas dúvidas pessoalmente, tá bom? Um grande abraço para vocês, permaneçam com saúde, até mais.